Vocês pediram e chegou a hora! A série de história da tecnologia vai contar a origem, a trajetória e a evolução da AMD, uma das gigantes do mercado de semicondutores que tem uma das rivalidades mais quentes dessa indústria faz décadas. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele joinha esperto porque a gente atendeu as sugestões. Se inscreve no canal do Tecmundo se não for um inscrito e toca no sininho para receber as notificações cada vez que tiver um vídeo novo. Beleza? Então vamos lá para a história da AMD. A AMD é fundada em 1º de maio de 1969 na Califórnia. O nome é uma sigla, Advanced Micro Devices, microdispositivos avançados. O primeiro CEO é um dos 8 cofundadores, o Walter Jeremiah Sanders, o Jerry Sanders, que trabalhava na empresa de processadores Fairchild e convenceu os colegas a irem com ele. Essa vontade de abrir uma empresa própria no setor de chips foi mais ou menos como começou antes a Intel, que é a grande rival da AMD por muito tempo e que já tem história aqui no canal. E a gente vai citar muito a concorrente por aqui, porque a trajetória das duas anda lado a lado mesmo, e as ações de uma refletem em mudanças na outra. Essa é a era do microprocessador, quando os chips começavam a ficar pequenos o bastante para os computadores diminuírem junto de tamanho. E isso acontece muito rápido, em escala cada vez maior, o que abre espaço para novas empresas que focam só nessas peças. Mas ela começou de baixo. Primeiro, fazendo componentes para outras, incluindo a própria Fairchild. É só em setembro de 1970 que ela lança o AM2501, primeiro produto criado pela AMD, que é um computador lógico que já é destaque por inovações técnicas. Nesse período, ela já tinha saído de Santa Clara para uma cidade próxima, Sunnyvale. Em 71, ela entra no mercado de chips de memória RAM com o AM3101 e faz a sua oferta pública de ações no ano seguinte, se estabelecendo como um dos grandes nomes em circuitos integrados. A primeira vez que as duas gigantes vão se cruzar no mercado é em 1973, quando a AMD é a escolhida para ser a fabricante secundária de circuitos da Intel. Aí ela vai aprendendo como esse mercado funciona, tanto que 2 anos depois, ela já tem mais de 200 produtos no catálogo, pouco menos de 1/4 sendo de criação própria e os demais encomendas. E o ano de 75 é importante por 2 motivos. Primeiro, a família de circuitos integrados AM2900, com um modelo de design em bloco que seria adotado como padrão. Segundo, pelo lançamento do seu primeiro microprocessador, o AM9080. Na verdade, ele era um clone do 8080 da Intel, feito com base em engenharia reversa, sendo uma alternativa quase idêntica, só que mais barata. Isso chamou a atenção da Intel, é claro, que em vez de ameaçar fechar ou então processar a rival, fechou um licenciamento com a AMD, permitindo a utilização dos códigos. O fim dessa década ainda marca a expansão de fábricas, primeiro na Malásia e depois no Texas. E a AMD percebe que parcerias são importantes. Primeiro, no fim dos anos 70, ela faz uma aliança com a Siemens e abre a Advanced Microcomputers para atuar num segmento que ficaria forte em breve, computadores domésticos e pessoais. Ela foi desfeita em 81, quando outro acordo é fechado, dessa vez com a IBM, que lançou seu PC e precisava de uma carga alta de processadores. O escolhido foi o de arquitetura x86 da Intel, mas a AMD virou a fornecedora secundária. O contrato, assinado em 82, valia por 10 anos para ambas e parecia bom para os dois lados. A Intel podia ajudar a fabricar modelos e fornecer os detalhes técnicos para a AMD, e a AMD engordaria o estoque de chips da Intel ao mesmo tempo em que poderia fabricar processadores próprios. E se a Intel virou a principal aliada da IBM, a AMD se estabeleceu entre as compatíveis, que eram os computadores clones do PC original, de marcas bem grandes como a Compaq e muitas outras. Só que a amizade levou só 2 anos para ser balançada. Em 1984, a AMD lançou a sua versão dos processadores 80286 da rival, o AM286. E eles conseguiram um desempenho melhor em termos de megahertz, o que não deixou a Intel lá muito feliz. Como resultado, ela se recusa a fornecer os detalhes técnicos da próxima geração, o 386, e ganhou esse benefício na justiça. E o que a AMD fez? Bom, o que ela já tinha feito lá no começo: engenharia reversa e aposta nos compatíveis. O processo demorou quase 5 anos, mas ficou pronto e não desapontou, tanto em preço quanto em performance.
A família AM386 de 1991 é conhecida como a primeira de design totalmente feito pela AMD e o início oficial também da guerra contra a Intel, uma das maiores de todo o mercado de tecnologia. Mas calma que a gente está se adiantando um pouco aqui. A década de 80 ainda tem lançamentos importantes e uma aquisição. O primeiro é o AM29000 ou 29K, uma família de chips com arquitetura RISC. Ela foi muito usada em impressoras a laser e outros produtos, até ser encerrada 10 anos depois. O segundo é a aposta no mercado de memórias EPROM. Já a compra é da Monolithic Memories em 87, tornando a AMD uma das maiores nesse setor. Aí a gente chega nos anos 90, com o mercado de computadores pessoais cada vez mais popularizado. Em abril de 93, chega o AM486, que oferece 20% a mais de desempenho pelo mesmo preço do equivalente da Intel. Essa confusão de nomes atinge o auge no próximo chip, o AM5X86P75+, pois é, que era uma versão melhorada do Pentium 75 da Intel, que mudou a própria nomenclatura. De novo, a AMD era um pouquinho mais rápida e um upgrade em máquinas antigas foi muito bem aceito pela comunidade. E tudo isso dá certo demais, porque a receita da AMD simplesmente passa de $1 bilhão em 1990 para 2 bilhões em 94. E nesse período ela ainda cria a FASL, depois chamada de Spansion, uma joint venture de fabricação de memórias com a Fujitsu. Ela virou propriedade total da AMD em 2003, foi tornada independente em 2005 e desde 2015 faz parte da Cypress. E tem uma compra também da Next Gen em 96. Mas vamos voltar para os processadores, porque tem alguns de impacto. O AMD K5 de março de 1996 foi o primeiro x86 dele compatível com desktops mainstream, mas demorou para ser lançado e não era lá muito barato, então pode ser considerado um fracasso. Pelo menos isso foi consertado com o K6 do ano seguinte, construído pela equipe da Next Gen e de excelente custo-benefício. O K6-2, que é a sequência, se aproveita da tecnologia 3D Now, um grupo de instruções de processamento de multimídia. Aí chegamos em 1999, é quando Avantis, que é a divisão de circuitos lógicos programáveis da AMD, é vendida por 500 milhões, para o foco passar mesmo só para os processadores. E em junho nasce talvez uma das famílias mais famosas de chips da empresa, a Athlon. Esse é na verdade o K7, só que agora renomeado. E as boas notícias não param, porque em março vem o primeiro processador a quebrar a marca de 1 GHz, o Athlon 1000. E a AMD lança também a família Duron, concorrente de baixo custo da Celeron da Intel. Por fim, ela separa outro braço de chips de comunicação, a Legarity, vendida para um grupo de investidores. Esse é um dos melhores anos da empresa financeiramente, e na sequência teve produtos de muito peso. A plataforma de multiprocessamento Athlon MP para workstations e servidores, e o doméstico Athlon XP, que é uma sigla para performance expandida, mas que numa jogada de marketing ótima lembra também o Windows XP que estava bombando. Ela ainda compra a empresa Alchemy de processadores de baixo consumo para tablets e assistentes pessoais. Em 2002, um acontecimento que é histórico. O CEO, o cofundador, o Jerry Sanders, que estava no cargo até agora, 2002, se aposenta e é substituído por Hector Ruiz. Ele assume a companhia no momento de muitas mudanças, nem todas muito boas. No ano seguinte, a AMD lança a arquitetura AMD 64 com os processadores Opteron e Athlon 64. Além disso, compra a família Geode de microprocessadores da National Semiconductor e para de fabricar produtos para terceiros. Os gastos aumentam ainda mais com um negócio de boa intenção, mas que foi ousado e mal sucedido. O Personal Internet Communicator, PIC, um minicomputador acessível para países emergentes. O projeto, que só fazia tarefas básicas, durou 2 anos. Por fim, em 2005, chegam os primeiros processadores de 2 núcleos, tanto para o usuário final quanto para servidores. Tem ainda a Turion, uma família de chips para computadores móveis, e a Sempron, de baixo custo. O ano ainda marca um processo aberto pela AMD contra a rival de sempre, a Intel, por um suposto monopólio e práticas anticompetitivas de mercado. Isso foi finalizado só em 2009, com a Intel pagando pouco mais de $1 bilhão em um acordo. E falando em disputa, esse é o ano em que, oficialmente, a AMD passa a rival pela primeira vez em semicondutores. Aí, em julho de 2006, vem outra bomba. A AMD anuncia a compra da fabricante canadense de chipsets e chips gráficos ATI, em uma negociação de quase $5,5 bilhões para a época. Só que essa aquisição não foi muito bem sucedida. Na verdade, ela deixou impactos profundos nas finanças da empresa, porque o valor pago foi muito acima do que deveria, e até na estratégia,
com ela voltando a ter anos de altos e baixos. Em 2007, por exemplo, ela mostra um poderoso Opteron quad-core nativo, mas em 2008 troca mais uma vez de CEO, agora com Dirk Meyer no cargo. Com as finanças meio ruins, ele toma uma decisão ousada de separar e vender a sua divisão de produção de chips para se concentrar em criação e venda. É daí que surge em 2009 a Global Foundries, hoje uma gigante que atua nos bastidores, controlada pela ATIC, uma empresa de investimentos ligada ao governo de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. No mesmo ano, a AMD reestrutura a si mesmo e une as divisões de CPU e GPU, criando o setor de APUs, as unidades de processamento acelerado. Essa linha, aliás, é chamada de Fusion e deu origem a uma série de arquiteturas e gerações, algumas delas personalizadas para certos equipamentos. A AMD, nas últimas gerações de console, se consolidou como uma das grandes fornecedoras de chips para diferentes modelos do Xbox, do PlayStation e até do Wii U da Nintendo, se destacando principalmente com a arquitetura Zen. E ó, aqui chegou aquela hora que eu dou aquele aviso para você. A partir de agora, como a gente já passou da origem, eu vou focar menos em nomes de produtos, sejam placas gráficas ou CPUs. Por isso, se eu não falar aquele modelo que você tem ou o seu favorito que você acha que é importante, não briga comigo não, porque a gente não esqueceu. Deixa um comentário aqui embaixo e a gente conversa. Voltando para a linha do tempo, estamos em 2010, quando a AMD abandona o nome da ATI para fortalecer o seu próprio. Por isso, projetos que antes eram dela passam a ser da empresa inteira, e o caso mais notável é da linha Radeon de GPUs. Pois é, a famosa série de placas de vídeo existe desde 2000, antes da compra com a linha R100. E sim, tem arquiteturas revolucionárias no futuro, como a Vega, anunciada na CES de 2007, e a Navy, mas a gente precisa acelerar aqui, vocês entendem, né? E olha, a nomenclatura muda de novo, com letras passando a ser usadas nos nomes dos chips. Em 2011, mais uma troca de CEO, com Rory Reid no cargo. Ele dura só 3 anos e é substituído por Lisa Su, que permanece no cargo até hoje. Pelo menos a marca entra no Guinness com a AMD FX, conquistando o overclock recorde a 8,43 GHz pela arquitetura Bulldozer. Em 2013, a gente destaca a CPU de 5 GHz, a FX 9000. De 2014, o destaque é uma tecnologia, o FreeSync, para reduzir latência e outros problemas gamers em algumas placas. Com a nova chefia, a AMD é reestruturada 2 vezes. Primeiro, ela se separa em 2. Uma divisão para CPUs e GPUs tradicionais e a outra para produtos corporativos, engenharia e os chips semi-personalizados, tipo os para consoles. Já em 2015, temos outra divisão, com o setor de placas gráficas virando Radeon Technologies Group. Aliás, eu falei que a gente ia pular os modelos e tal, né? Mas peraí, na E3 de 2015 é apresentada a Radeon R9 Fury X, uma GPU de memória HBM, novo design e menos consumo de energia. Essa aí merece uma menção, né? E um ano depois temos a primeira demonstração do processador x86 de arquitetura Zen. No fim do ano, nasce outra grande linha, a Ryzen, pronta para o 4K, streaming e VR, o nome marcando um renascimento da companhia depois de alguns tempos meio complicados. De 2017, 3 menções: as primeiras placas Radeon RX Vega, os processadores monstruosos Threadripper e os chips para data center Epic. Nos últimos anos, a AMD recuperou bastante o mercado e o coração da comunidade, tanto por ter finalmente acertado na diversificação dos seus produtos para não depender só de PCs, quanto em lançar modelos cada vez mais modernos e poderosos. A chegada antes da Intel na arquitetura de 7 nanômetros em 2019, quando completou 50 anos de vida, e a expectativa por linhas como a Ryzen 5000 e a Radeon Série RX 6000 são fortes sinais de que a briga está mais acesa do que nunca, e quem ganha é a gente consumidor. Isso sem falar na arquitetura RDNA 2, com base gráfica para PC e os consoles da novíssima geração, PlayStation 5 e Xbox Series, que contam com unidades gráficas e de processamento, claro, da AMD. Mas ó, para saber dos lançamentos, das novidades, confere aí o site do Tecmundo. Por fim, vale lembrar que o mercado está cada vez mais complexo e acirrado. Além da Intel e de marcas que produzem os próprios processadores, tipo a Apple está fazendo agora com o M1, a Nvidia sempre foi uma gigante em placas de vídeo e está voando nos modelos top de linha. Mais recentemente, ela comprou a RM e está ainda mais forte. Mas aí é outra história. A AMD segue numa fase excelente também, com vários lançamentos das famílias que a gente citou e ainda experimentando em mercados como Chromebooks e até o 5G. A AMD tem 20% do mercado de desktop no terceiro trimestre de 2020, segundo a Mercury Research,
e está crescendo em praticamente todos os segmentos, confirmando o seu melhor desempenho geral desde 2007. E essa história da AMD, a gigante das CPUs e GPUs, que começou como uma sombra da maior rival, passou ela, foi passada, teve altos e baixos, mas está aí até hoje com o mercado firme e forte. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de serviço aqui no quadro, deixe seu comentário que a gente pode demorar, mas atende. E ó, esse é só um resumo, é só um recorte e muita coisa pode ter ficado de fora. Afinal, é AMD. Então vamos conversar aqui embaixo também. As fontes de pesquisa estão aqui na descrição e não se esqueça de conferir ainda a playlist do quadro, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!